Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: viagem. Quem não gosta de viajar, não é verdade? E quando a gente quer viajar, a gente se preocupa com detalhes muito importantes. O lugar onde nós vamos, se tem alguém que vai nos esperar, seja na rodoviária, seja no aeroporto, e quando a gente encontra alguém lá nos esperando é tão bom, né? A gente se preocupa com a bagagem que a gente vai levar, porque tem que saber se está frio, se está calor, não é verdade? A gente se preocupa em conhecer um pouquinho a respeito do lugar onde a gente vai ficar, não é mesmo? Gente, tem uma viagem que todos nós teremos que fazer um dia e a gente não se preocupa com ela. Essa é a grande verdade. Todos nós viemos na Terra com uma data certa para vir, mas uma data certa também para voltar. Voltar para onde? É o que todo mundo pergunta, né? Mas todo mundo tem medo desse assunto. E a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece. Isso que é o mais sério. Você viajaria para um lugar que você não conhece, que você não tem informação nenhuma? Não, você se preocupa em conhecer antes. E é justamente isso que nós temos que saber um pouco mais a respeito da vida após a morte. Um assunto que ninguém quer ouvir, mas é importantíssimo. Nós temos que saber um pouco mais sobre isso, porque Jesus nos diz assim, no seu santo evangelho: Deus é Deus de vivos, e por não credes nisto, errais muito. Por que nós erramos? Porque nós sofremos e nós fazemos as pessoas que a gente ama sofrer também, quando passa para o outro lado da vida. Olha que coisa interessante. Então nós temos que pensar, conhecer um pouco mais a respeito do lugar para onde vamos. Conhecer um pouco mais se terá alguém lá nos esperando. Saber preparar a nossa bagagem para levarmos, para não chegar lá sem nada. Já imaginou? Você faz para uma viagem e você chega sem bagagem? É muito triste. E qual é a bagagem que nós temos que levar para essa viagem? Tudo isso nós temos que saber um pouco mais, para não sermos apanhados de surpresa, porque um dia todos nós teremos que ir. Eu procurei o livro do escritor Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem, porque o irmão Paiva nos ensina que é amando a vida, temos que saber nos preparar para a morte ou vida eterna, porque um dia nós teremos que ir. E que possamos ir conscientes, possamos ir preparados e sabendo aonde vamos estar. Mas tudo depende de como levamos a vida aqui. Isso é o mais importante. Então vamos nos informar um pouco mais a respeito desta viagem? Nos preparar a respeito desta viagem? Porque a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece. Lembra que na época das grandes navegações, as pessoas tinham medo, achavam que a Terra era quadrada e que se passasse um determinado ponto, se perdia na imensidão. Os navios não passavam aquele pedaço. Hoje até as crianças sabem da existência dos outros continentes. E muita gente já sabe da existência de outras moradas que existe neste grande universo do Pai Celestial.